Então, eu queria trazer para vocês aqui alguns, na verdade, um estudo que foi feito, foi um estudo feito em vários países, que seguiu crianças, adolescentes e adultos por 10 anos, né, para verificar o efeito das telas na vida dessas crianças, adolescentes e adultos, né? E eles chegaram a algumas conclusões, tá? Então, a primeira conclusão que eles chegaram é que o uso do tempo, um bom tempo de uso de tela provoca atrofia do córtex cerebral, né? Então, provoca atrofia diminuindo a receptividade de informações sensoriais, né? Então, quando a gente pensa numa criança, a gente consegue entender que é óbvio que isso vai acontecer, né? Porque quando a criança tá com uma tela na frente dela, que tem uma série de informações sendo passadas, uma série de cores, os estímulos sensoriais são muitos, né? Em relação à visão, em relação à audição principalmente, né? Em relação a sentimentos que são passados para ela com esses estímulos visuais e auditivos. E a quantidade de estímulos é tanta que a criança fica com os seus, o seu sensório, ele fica saturado. Então ele fica saturado de forma que quando vem outros estímulos, aqueles receptores sensoriais, eles estão totalmente saturados de fato, e aí acontece que o estímulo não consegue entrar adequadamente no cérebro e há uma atrofia cerebral, né? Então, quando a gente olha para a realidade das telas, é exatamente isso que acontece com os nossos filhos, né? Então, outra coisa que ele falou, que ele falou, né, o estudo, que crianças não têm a maturação cerebral para lidar com alguns estímulos, né? Ou seja, ele tem dificuldade de conter os impulsos. Ou seja, tudo que ele recebe, ele nem sempre consegue dizer sim ou não. Ele não consegue lidar com essa situação de estímulos distintos. Ele não consegue ver, bem, isso é bom e isso é mal. Isso eu vou rechaçar e isso eu vou receber, né? E daí, eu sempre falo isso, né? Que nós somos os intérpretes da realidade para os nossos filhos, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que a gente vai ajudar os nossos filhos a olharem a realidade e definir o que ele precisa sentir, que carga moral tem aquela situação, né? Como que ele vai lidar com aquele sentimento, como ele vai lidar com aquela frustração, como ele vai lidar com aquela alegria, né? Então, nós não somos animais. Os animais não têm essa relação com a realidade, mas nós temos, porque nós estamos impregnados de cultura, nós estamos impregnados de valores morais, nós estamos impregnados de uma série de coisas. E a gente precisa ajudar os nossos filhos a entender essa realidade, a entender o que a realidade mostra para eles, né? Só que o problema é que quando uma criança ela tá diante de uma tela, a tela não é uma interface humana. Tudo o que é mostrado ali para a criança, ela vai pegar para si. Bem, isso é bom, isso eu vou receber, isso eu vou receber, isso eu vou receber. Ela vai acabar colocando tudo para dentro, né? Então, porque ela não tem essa capacidade de controlar esses impulsos. Essa capacidade de controlar os impulsos, ela vem com o tempo, se você treina isso. Mas a gente vê hoje muitos adultos que não têm essa capacidade de controlar os impulsos, que não têm essa capacidade de dizer sim ou não para a realidade. Então, por isso, é tão importante que ela olhe para as coisas e a gente seja esse intérprete da realidade para os nossos filhos, que está ausente nas crianças que têm uso de tela, né? Uma outra coisa que eu uso na aula de Desligue a TV, um outro termo, é que nós somos uma base de exploração para os nossos filhos, né? O que é uma base? Base é algo que eu recorro a ele depois que eu exploro, né? Depois, para poder me reabastecer, para poder voltar para o normal, né? Então, uma base de exploração é justamente isso. A criança vai explorar o mundo, ela vai conhecer o mundo e vai voltar a você para um lugar seguro, para um lugar onde ela vai poder refletir sobre aquelas realidades
sobre aqueles estímulos que ela está recebendo, né? Então, se isso não acontece, a criança fica de fato totalmente perdida e ela acaba funcionando como uma verdadeira peneira para todos os tipos de estímulo que ela recebe, principalmente em relação às telas, né? Uma outra coisa que diz o estudo é que o uso de mídias sociais acaba liberando dopamina, que é o neurotransmissor relacionado na verdade, ele está relacionado ao vício, porque ele está relacionado ao seu estímulo de desejo, seu estímulo de satisfação, né? Então, quando a gente fica excessivamente estimulado com a dopamina, que é o mecanismo que acontece em qualquer tipo de vício, por exemplo, a bebida, a droga, muitas vezes a própria pornografia, aumenta a quantidade de dopamina e a pessoa acaba precisando de cada vez mais estímulo para ela conseguir se saciar, né? Então, é o estímulo, é o hormônio da saciedade. Nas telas acontece a mesma coisa. Então, crianças que são expostas a grande tempo de tela, elas também aumentam a quantidade de dopamina, que a quantidade de estímulo sensorial e de estímulos de desejo de recompensa e de estímulos de satisfação é muito grande. Então, o que acontece com essas crianças? Quando elas olham crianças que têm elevados níveis de dopamina, primeiro, elas de fato ficam viciadas na televisão. Elas sendo viciadas na televisão, vocês veem exatamente isso. Quando você tira a televisão de uma criança, eu já ouvi vários relatos nesse sentido. A criança bate a cabeça na parede, bate a cabeça no chão, ela se machuca, ela machuca a mãe, ela chora, ela fica muito irritada, né? Então, isso tudo está relacionado a uma crise de abstinência que a criança tem pela ausência do estímulo das telas. E a gente fica com bastante de dificuldade de lidar com isso e a gente acaba não conseguindo saber, bem, o meu filho tá muito birrento, ele tá muito desobediente, eu não sei o que eu faço. Então, muitas vezes eu falo isso, tira as telas. Tira as telas que você vai ver que você vai ter uma criança no basal. Óbvio, criança faz birra, criança é desobediente, sim, mas existe um nível meio que normal, né? Mas o comum hoje é as crianças estarem um pouco acima disso, né? Então isso. Outro problema em relação a essa quantidade de dopamina é que a realidade normal, ou seja, o convívio com a família, o convívio com os pais, com os irmãos, com os amigos, o estudo, por exemplo, ir para a escola, acaba tendo muito pouco estímulo para a criança, porque ela está com um nível de dopamina elevado. Ou seja, o estudo passa a ser alguma coisa sem graça. Estar com as pessoas é muito sem graça, né? Conversar é uma coisa muito sem graça, que não estimula ela em nada. Então ela passa a ser uma criança apática, uma criança que não se interessa por nada, que não se interessa por livros, não se interessa por brincadeiras, não se interessa por nada. Ela só se interessa em estimular novamente, ter altos níveis de estímulos para poder continuar se satisfazendo, né? Outra coisa que eles falam no estudo, né, é que o abuso de tela está relacionado a um menor desempenho da matemática e da linguagem, diferente do que as pessoas acham, né? Então, existe um mito, né, de que as crianças que são expostas à tela, elas têm a sua inteligência potencializada, né? Por quê? Porque existe, o que explicam, né, que existe um período crítico em que as crianças precisam ter um nível de estímulo. E quanto mais estímulo, mais sinapses neuronais seriam formadas e, portanto, as crianças seriam mais inteligentes, portanto, as crianças seriam mais espertas, teriam uma memória melhor, né? Teriam uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente está vendo que não é assim, né? E por que não é assim, né? Como eu falei, né? A ciência, ela define. E a gente consegue explicar o porquê não é assim, né? Por que não é o aumento de estímulo nesse sentido não é proporcional à capacidade cognitiva da criança. O que acontece é que uma criança que está sendo exposta à tela, né,
ela... desculpa, me perdi. Uma criança que ela está sendo exposta à tela, ela tem a atenção dela prejudicada. A atenção, ela é como se fosse um porteiro da memória. Ou seja, ela é como se fosse um filtro. Ela abre e fecha, deixando passar aquilo que importa e fechando, retendo aquilo que não importa, né? Então, a atenção é essa nossa capacidade de, olhando uma história, olhando algo que está acontecendo, né? Ou lendo uma história, é a capacidade de reter o essencial e não reter necessariamente as coisas que são mais periféricas, né? Então, quando a gente tem crianças que desenvolvem a atenção, são crianças que são capazes de, olhando uma situação, ouvindo a narração de uma história, elas conseguem pegar a essência daquela história, pegar a essência daquela história com uma continuidade de percepção daquela história, não só pegar elementos aleatórios, né? Ela consegue fazer uma continuidade, né? Só que o que acontece? Quando a quantidade de estímulo é muito grande, como acontece no caso das telas, dos videogames, dos celulares, a quantidade de estímulo sendo muito grande, o porteiro da memória, ele fica bobo. Porque é um tal de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Chega uma hora que ele não sabe exatamente que se ele tem que abrir, se ele tem que fechar, e acaba que ele deixa entrar coisa que não era importante e deixa retido coisas que eram essenciais, né? Então, o que acontece com isso? Que vai para a memória de curto prazo coisas que às vezes são importantes, às vezes não são, né? Então, como muitas vezes chega ali coisas que de fato não são importantes, não fica retido mesmo na memória real as coisas que de fato importam, porque são muitas poucas coisas que entraram ali e o sistema fica confuso, né? Então, como a gente se transforma numa pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é aquela que retém uma grande quantidade de informação. E essas informações que ela retém, ela consegue fazer uma conexão entre elas, né? Então, se os nossos filhos tem a atenção ruim, e a gente vê isso pelos níveis de TDAH, ou seja, foi visto nesses estudos que crianças pré-escolares que são expostas a mais de 2 horas de televisão, de telas, né, quais elas sejam, videogame, celular, iPad, televisão, filmes, elas têm 8 vezes mais chance de desenvolver TDAH, ou seja, déficit de atenção, porque a atenção fica foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca, foca, desfoca. O porteiro fica totalmente desnorteado. Então, esse desnorteio do porteiro dá um problema na memória. E a memória, ela é responsável pela cognição, ela ajuda na cognição. Então, as crianças retêm poucas informações. Embora elas tenham muitas informações à disposição, elas acabam retendo pouca informação, né? Então, se eles retêm pouca informação, a cognição, de fato, ela cai, como está sendo mostrado. E as crianças passam a ter dificuldade na matemática, dificuldade na linguagem. A linguagem, ela passa muito por um interlocutor. Então, ela precisa ver outras pessoas falando, outras pessoas gesticulando, outras pessoas mexendo a boca, né? Ela precisa saber a entonação que as pessoas dão às coisas. E na televisão, nos filmes, isso é tudo muito sinistro, bizarro, não é o normal, né? As pessoas são exageradamente felizes, exageradamente tristes, as pessoas não sabem lidar com as situações e a criança acaba sendo exageradamente feliz, exageradamente triste. Eu já vi, quantas crianças eu já vi assim, né? Que eu olho para as crianças e falo, gente, essa criança passa o dia inteiro na televisão. Você vê pelo jeito de falar, pelo jeito de se expressar. Ela se expressa como se ela estivesse num desenho animado, né? Porque ela só está acostumada com isso. São pessoas que não têm interação humana praticamente.